Ao vivo com a vereadora Ava Santiago, ela que é do PSDB e analisa conosco a partir de agora este tema. Vereadora, uma ótima tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Sinal Aberto, segunda edição. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, ouvintes da Sagres 730. Sempre bom estar aqui com vocês, especialmente para debater uma matéria dessa relevância. E que bacana, vereadora, primeira vez conosco aqui no Sinal Aberto, segunda edição. A gente então trouxe aqui esse destaque a respeito Samuel. do plano diretor. E nós temos então a informação da proposição de um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho para analisar aí diversos pontos do plano diretor. Pergunto à senhora vereadora, dá tempo ainda de fazer alguma alteração, já que estamos na fase final de discussão desse projeto? Samuel, Sem dúvida. Só lembrando, Samuel, que é a segunda vez que a vereadora está conosco aqui. Até na primeira vez expliquei o significado do nome dela para Rubens Salomão. Você estava de férias e aí a vereadora participou. A primeira com toda essa comigo simpatia. especificamente, né? Isso tem a voz dócil, mas é uma pimenta. Maravilhoso. É verdade, é a segunda vez que eu estou aqui e eu gosto muito de falar com o Rubens e também com o Samuel, então quero voltar mais vezes. E agora, respondendo a pergunta, Samuel, é totalmente regimental que emendas sejam apresentadas em plenário. Essa é uma prerrogativa que qualquer parlamentar tem. E fazendo agora uma leitura para além do regimento, uma leitura política, eu enxergo que o desgaste que parte dos parlamentares tem enfrentado em relação ao IPTU, esse desgaste acaba dando para nós uma condição de também pensar com mais cautela o plano diretor. A pergunta que a Sabrina respondeu à equipe, se há clima para que o plano seja votado essa semana, hoje não há. Hoje é segunda-feira, amanhã pode ser outra coisa. A política é igual nuvem, né? Uma hora tá, outra hora não tá. Mas hoje o clima está muito pesado na casa. Os vereadores estão se sentindo muito desamparados, os vereadores da base, que graças a Deus não faço parte, mas os vereadores da base estão se sentindo muito desamparados pelo passo. E eu acredito que, né, da forma como está, uma matéria dessa envergadura não será votada, até porque o amargor das surpresas de uma matéria grande, ser votada a toque de caixa, está no paladar de cada colega. E a respeito dos pontos mais sensíveis, a gente tocou aqui nesta informação que o representante do Setor Sul, a própria vereadora Sabrina também, no relato da nossa companheira, da Fernanda Santos, as áreas de proteção permanente. Esta é uma preocupação. Mas que outros aspectos que a senhora vereadora pretende analisar e propor emendas ao projeto? Sim, a análise ela já foi feita, nós abrimos um grupo de trabalho no dia 8 de janeiro, esse grupo teve 5 reuniões temáticas e uma reunião de apresentação de relatório final, e a partir dessas escutas de arquitetos, urbanistas, dos representantes do IESA, da Universidade Federal de Goiás e da sociedade civil organizada, nós elaboramos 16 emendas ao plano diretor. Essas emendas, e por que eu estou pontuando dessa forma? Porque para um parlamentar de oposição como eu, é muito simples, é muito cômodo votar contra uma matéria. Mas só que a gente precisa entender as circunstâncias de forma real, de forma prática. O meu voto contra essa matéria não muda absolutamente nada. Ela será aprovada de qualquer forma. Então, qual que é o caminho mais eficaz que a gente traçou? O caminho mais eficaz que a gente traçou é o de emendar o texto para que o texto seja melhorado e que, sendo aprovado pela base do prefeito, seja aprovado de forma melhor. A vereadora topou porque a repercussão foi muito, a relatora, a repercussão foi muito ruim em relação às áreas de preservação permanente, mas eu quero chamar a atenção para 3 pontos. Os cinturões de proteção ao redor das estações de tratamento de esgoto, dos aterros sanitários e da barragem do João Leite.
Hoje é de 500 metros, o relatório está diminuindo para 100 metros. E mais, está permitindo construir polo tecnológico, atacadista industrial nas áreas adjacentes à ET. Então, você diminui de 500 metros para 100 o cinturão de proteção e permite construir polo industrial ao redor da estação de tratamento de esgoto. Samuel, Kleber, isso é assintoso, na medida em que a gente sabe que 100 metros a gente dá em alguns passos, é o primeiro passo. Segundo, a perfuração de solo necessária para montar um polo industrial, ela é uma perfuração grande. Imagina você perfurar o solo perto de uma estação de tratamento de esgoto, a 100 metros de uma estação de tratamento de esgoto. Isso pode provocar não só um acidente ambiental, como uma crise na saúde pública gravíssima. Então, esse é um ponto que a gente vai apresentar em emenda e que eu já tenho conversado com colegas da base que toparam assinar essas emendas com a gente. O outro ponto, já para devolver para vocês, que eu considero gravíssimo também, é a permissão de construir em cima de nascentes intermitentes. O que são essas nascentes intermitentes? São aquelas nascentes que não estão com água o ano inteiro, porque durante a seca, no caso junho e julho, elas desaparecem. E aí eu quero trazer como exemplo a minha vida. Meu pai nasceu na Ilha do Bananal. Lá na Ilha do Bananal, o rio Javaé é um rio inteiro, seca. Ele tem trechos dele que fica só na terra no mês de junho. Imagina você meter um prédio aí. Aí, quando chega outubro, novembro, alaga. Então, isso é tão absurdo que eu me recusei, assim, eu demorei para acreditar que o texto final tirava as nascentes intermitentes da área de preservação ambiental. Então, essas duas, as 16 emendas, eu poderia destacar a princípio aqui na nossa conversa. Kleber Ferreira, estamos em contato com a vereadora Ava Santiago. Seus questionamentos. Pois é, primeiro é parabenizar a vereadora pela iniciativa. Não adianta bater de frente nesse momento, porque será voto vencido. É preciso buscar uma conciliação racional e a conscientização da população do que verdadeiramente está acontecendo. Imagina reduzir para 100 metros o distanciamento da barragem do João Leite. Basicamente não vai existir, porque 100 metros não é uma distância necessária. Eu acho 500 pouco. Sempre falei isso. Estou falando isso agora, não. Então, de repente, vai falar, agora que o plano diretor determinou, está falando, não. Sempre falei que achava 500 pouco. Essa questão da estação de tratamento de esgoto, imagina o trabalhador que vai trabalhar nessas unidades de atacadista, ali a 100 metros do nariz de onde fica o recolhimento do esgoto da capital, centralizado e tratado. Qual é a condição de salubridade que esse trabalhador vai ter? Então, é cada coisa absurda. Eu achei muito interessante a fala do Edmilson Moura, o presidente da Associação dos Moradores do Setor Sul, e o projeto da vereadora, a intenção da vereadora também é proteger o centro, as questões que valorizam a questão histórica do centro e o centro expandido, o Setor Sul faz parte dele. O Edmilson falou a verdade, não houve audiência pública, houve uma simulação de audiência para dizer que a legislação está sendo cumprida. Agora, é preciso que se faça alguma coisa. Não adianta o vereador da base achar que ele vai votar a favor de coisas absurdas, atendendo ao setor imobiliário, que é muito voraz, que tem um apetite voraz demais pelo lucro, e não precisa disso. Ele vai votar e a gente vai esquecer. Não, nós vamos falar depois. Tem que pensar na sua carreira política, porque um vereador que não se incomoda com a cidade não pode ser vereador. Um vereador que não se incomoda com a população da cidade não pode ser vereador também, nem de situação, nem de oposição, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de coisa nenhuma. Ele está cuidando da própria vida e não da cidade para a qual ele foi eleito. E aí eu te pergunto, Ava, como é que tem sido acolhida a sua proposta ou acolhidas as suas propostas com relação a essa questão do centro da cidade, que me interessa muito como goianiense. Eu já acho que o centro precisa ser revitalizado dentro dos padrões em que ele foi criado e não revitalizado com aspectos que eles chamam de modernidade. Eu sou tradicionalista. E como é que está sendo acolhida essa proposta com relação ao centro da cidade? A retomada do centro como centro histórico de Goiânia, com toda a sua preservação respeitada. A proposta que nós apresentamos, Kleber, ela foi toda baseada numa nota técnica do IPHAN. Eu costumo dizer aqui
que o parlamentar ele não tem obrigação de saber tudo, mas ele tem obrigação de conversar com quem sabe. Então, o meu sentimento como moradora do centro, que fui durante muitos anos e vou voltar a ser agora, é de que tem que preservar, mas com base em quê? A gente tem que ter embasamento. Então, essa nota técnica do IPHAN nos orientou e nós fizemos emendas propondo um limite de verticalização nos prédios ao redor de imóveis que são patrimônio histórico e que estão em processos de tombamento. Hoje acontece uma coisa muito triste no centro de Goiânia. A aceleração das incorporadoras, das construtoras no lugar, ali no centro, tem feito com que proprietários de casarões que podem ser tombados, que estão em processo de tombamento, mas ainda não foram, vendam esses casarões antes que eles sejam tombados. Esses casarões estão vindo ao chão para virar estacionamento. Isso é muito grave, é a dilapidação completa da nossa memória. Então, as nossas emendas são para garantir um limite na verticalização ao redor desses imóveis do centro, e a conversa com os vereadores, ela tem sido, não vou dizer difícil, mas ela tem sido um processo de convencimento. Então, eu estou apresentando os dados, estou dizendo para eles quais são as vantagens de aprovarem essas emendas conosco, de assinarem essas emendas conosco, e a gente tem avançado lentamente, mas avançado que é o que importa, né? E na questão do valor, do cálculo, para entender o valor do IPTU, em algumas regiões ele subiu desenfreadamente. Onde a gente esperava que ele fosse abaixar, porque teria cobrado caro demais, que já foram setores nobres, hoje são bairros periféricos ou esquecidos, ele não abaixou nada. Como é que nós vamos entender isso? Que a gente pode esperar dos vereadores? Qual a atitude que a senhora pode propor em nome da população nessa questão? Olha, a imprensa noticiou no final do ano passado que na prestação de contas do prefeito aqui na Câmara, que foi no dia 8 de outubro, o vereador Mauro Rubem e eu fomos os únicos vereadores que cobramos simulador de IPTU do prefeito. Por quê? Porque a Câmara tinha votado um projeto sem saber quanto que o contribuinte ia pagar. Na prática, porque o texto diz uma coisa, mas você tem que jogar no simulador para saber se é isso mesmo. Então, a gente tem lugares que o IPTU abaixou, a gente tem recebido mensagens disso, mas a gente tem lugares onde ele aumentou de forma extorsiva. Então, o que nós estamos fazendo? Além de mostrar isso, e os colegas que são da base estão bastante sensíveis, até porque também estão tomando muita porrada lá na ponta, a gente está mostrando isso. E eu acredito, Kleber, infelizmente, que o caminho vai ser a judicialização, porque como já foi sancionado, ainda que o prefeito revogue, essa revogação não vale para o ano de 2022, ela vai valer só para o ano de 2023. Então, no ano de 2022, a alternativa que nós estamos enxergando até o momento é de ajuizamento dessas tarifas abusivas. Eu sou, se não me engano, eu sou a única vereadora de oposição que preside partido. Então, por presidir partido, eu posso propor uma ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. E nosso time jurídico está estudando isso, haja vista que mesmo que o prefeito venha revogar, o que eu duvido a princípio, a gente ainda vai ter uma cobrança abusiva nesse ano de 2022, que é um ano de inflação alta, de alto impacto econômico, em que o contribuinte quer ver tudo, menos o imposto mais caro. Tá certo. Então, se o caminho é o judiciário, o que falta é ir ao judiciário. Lembra, Samuel, disse, olha, o caminho é a judicialização. Vai dar dor de cabeça para o judiciário, para a população e para o poder público. Preferiram assim. Obrigado, Ava. Samuel, a Ava já respondeu todos os meus questionamentos. Ela gosta de falar com você e com o Rubens e gosta de falar comigo também, viu? Pode ter certeza. Com você mais ainda, que você é o único que está todas as vezes, sem o demérito do nosso querido Samuel, mas é muito bom bater papo com você, Kleber. Obrigado, querido. Para poder fechar nossa entrevista aqui, nosso tempo já está se esgotando, eu quero entender, na sua avaliação, qual é o clima político, porque as emendas sendo acatadas voltam para a Comissão de Constituição e Justiça. Como estão as conversações políticas para a continuidade da tramitação? Porque aí a tramitação volta a um ponto e há uma necessidade de uma discussão um pouco maior. Há um clima político para uma discussão um pouco maior, diferente do que aconteceu no final do ano passado, quando tentaram aprovar esse plano de uma forma mais acelerada?
Eu posso te dizer, Samuel, que o clima mudou. O clima mudou graças a esse acirramento dos ânimos em relação aos resultados do Código Tributário. Esse foi um apelo que eu fiz aos colegas aqui na audiência pública hoje. Não votem o plano diretor sem mapas de alta resolução. A gente não tem mapa de alta resolução, os mapas são os borrões, não tem legenda, não faz o menor sentido. E também pedir para não votarem sem um simulador. É possível, o IESA, que é o Instituto de Estudos Socioespaciais da UFG, já se disponibilizou a colaborar para fazer um simulador do plano diretor. Como? Saber onde vai adensar, onde vai verticalizar, onde vai expandir e onde vai flexibilizar na legislação ambiental. Sem simulador e sem mapa, a gente vai cometer o mesmo erro do Código Tributário e depois você pode até dizer uma vez sou enganado, agora duas é difícil de emplacar, né, Samuel? Então eu acho que o clima, por causa do IPTU, vai favorecer um debate mais amplo e honesto em relação ao plano diretor. Acho que até uma vez já é um erro muito grande, viu, vereador? Eu disse aqui na sexta-feira, porque todos tiveram oportunidade de discutir com profundidade e muitos não quiseram. Estou nem falando aqui se é certo ou se é errado, mas abriram mão de discutir esse projeto. Mas não quero me alongar aqui nesse ponto, eu até me irritei um pouco na sexta-feira devido à alegação de alguns vereadores por conta disso, de tentar duvidar da inteligência da população e agora dizer que se sentem enganados. Enganados uma ova. Vereador, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Quero lhe desejar um excelente trabalho, uma ótima tarde e até uma próxima oportunidade aqui conosco. Até breve, Samuel. Eu quero pensar dentro da sua fala um aspecto importante. Os parlamentares precisam se envolver mais com os processos. Tanto nas audiências públicas do Código Tributário quanto nas do plano diretor, você não enche os dedos das duas mãos dos vereadores que participam. E aí, de fato, fica difícil a gente depois dar o feedback para as pessoas que nos deram o mandato se a gente não participa com o envolvimento desses processos. Porque o voto do vereador, ele é importante, mas tem outros aspectos dentro do parlamento que podem até ser mais significativos que um voto só, como a elaboração de emendas, a participação das audiências, o questionamento do texto que chega. Então, que essas duas situações sirvam para engrandecer o parlamento, para que ele não se apequene como aquela legislatura que assinou sem ler um plano diretor e um código tributário. Destaques e a íntegra desta entrevista logo mais no nosso